Como eu andei pregando sobre temor dos homens por algumas pregações e de várias formas, então eu estou chegando à conclusão das pregações anteriores, que trataram dessa idolatria, em especial do temor idólatra dos homens. As mensagens anteriores, elas foram explicadas aí de diferentes formas e aplicadas para vocês entenderem como isso se desenvolve na nossa vida, e no entendimento como igreja isso é importante para nós. Então hoje eu estou meio que fazendo uma síntese para vocês entenderem. Na próxima eu vou dizer os passos para vocês vencerem isso. Então, o que vem a ser o temor humano? Antes de tudo é importante você entender que esse temor humano aí não se refere a um medo saudável. Não é um medo saudável, não é aquele medo que vai prevenir você. Eu contei o caso de manhã de um colega, mas eu vou contar de outro colega. Teve um outro colega que foi fazer um mapeamento de uma reserva indígena. Isso é coisa do que o exército fazia, por meio da topografia, e depois de um tempo eu encontrei ele muito magro, e ele é, sabe, grandão assim. Eu falei: cara, o que aconteceu que você emagreceu? Ele falou: foi lá na Amazônia. Eu falei: mas o que houve? Ele falou: rapaz, eu estava fazendo, porque eles entram no meio da floresta densa mesmo, sabe, que você não vê um metro na frente, tão fechado, para fazer a picada da mata. E aí, quando ele estava lá, ele escutou uma onça rugindo, pertinho dele, entendeu? Os soldados, os 3 soldados, e eles saíram correndo, certo? O que aconteceu? Ele era o último, e a onça sempre pega o último. Então ele fez o regime da onça, entendeu? Ele resolveu emagrecer para correr. Aquilo era um medo saudável, um medo da onça, tudo bem. Mas esse medo que eu falo aqui é um medo prejudicial, pecaminoso, excessivo, medo do que não deve ter medo, certo? E que impede a gente de agir com aquela autenticidade e liberdade cristã que Cristo conquistou para nós. Isso que trava a pessoa. Então, quando eu pego isso aqui, eu estou lendo a palavra, eu quero que vocês entendam a palavra, e eu quero que vocês apliquem a palavra à vida de vocês. Talvez os versículos não sejam novos para ninguém. Tem gente aqui: eu já conhecia esse versículo, mas talvez a aplicação e o entendimento nunca chegou ao coração. Então, algumas evidências que eu quero colocar para vocês, de que há evidência de vamos dizer assim, um ponto de temor dos homens no seu coração. Alguns sintomas: uma intimidação você pode ter na presença dos outros, você pode ter, num segundo ponto, medo de crítica, ou de responsabilidade, sei lá, pavor de sofrimento também pode ser um sintoma, o amedrontamento aí da influência diante de capacidades alheias, pessoas mais capazes que você, quem sabe uma passividade ou conformismo diante do pecado, temor dos homens também pode ser um sintoma. E por fim aí, buscando sempre um reconhecimento e o desejo de impressionar os outros, também pode ser uma evidência de temor dos homens no seu coração. O primeiro ponto que eu vou trabalhar é esse aí, a intimidação na presença dos outros. Isso significa que você fica meio que intimidado e até mesmo ansioso, pode ficar assim, quando na presença de outras pessoas, como se elas tivessem um poder sobre você. Isto é um temor pecaminoso, irmãos. Isso aí não é natural, você ter esse medo perante pessoas, não é. Por isso acontece justamente porque você se esquece de quem é Deus, que todo joelho vai se dobrar diante de Deus, e aí você se sente pequeno diante de um homem, pequeno e vulnerável diante de pessoas, quando você deveria ter esse sentimento diante de Deus, e só de Deus. 1 Samuel 17, de 32 a 33, e especificamente no versículo 37, vocês verão aqui o que Davi disse a Saul. Disse assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu, o teu servo irá lutar contra ele. E aí Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu,
Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Esta é a natureza dos homens compreendidas aqui pelo que Saul diz. E ele deduziu que Davi deveria sim ter tal temor e receio, afinal ele não teria condições nenhuma de lutar com um homem muito mais experiente que ele, um homem muito mais capaz. Davi era um aprendiz, Davi era um júnior, era um iniciante, era um estagiário, era alguém começando agora. E aí, contudo, Davi não responde dessa forma. Davi responde com uma coragem que sai dele, que salta, que realmente uma coragem que vai além da sua própria força. E ele mesmo assim, com a sua juventude experiente, inexperiente, ele se apoia em algo muito maior que ele, não pela capacidade dele, não pela história dele, mas ele se apoia em alguém maior que é o seu próprio Deus. Ele se apoia no Deus que escolheu, ele se apoia no Deus que capacita. Ele não se apoia em si mesmo. Isso é destemor, isso é a coragem que Deus quer dar para você. Um segundo ponto, o temor dos homens é quando você tem medo de críticas e medo de responsabilidades. Não, mas é muita responsabilidade. Isso é o medo da responsabilidade, é quando ele se esquiva aí por medo de crítica. Se eu fizer e der errado, e se eu fizer e der certo, como é que vai ser? Por vezes age com procrastinação, com aversão aos deveres, às responsabilidades colocadas aí, evitando muitas das vezes tarefas, evitando muitas das vezes confrontos, e a vida vai seguindo. Aqui esse medo pode te levar a evitar situações que você possa ser criticado, pode te levar a evitar situações que possam levar você a assumir responsabilidades. Você, não, isso é demais, eu não quero. Você pode procrastinar tarefas, você começa a inventar desculpas, você simplesmente, às vezes, dá um jeito de desaparecer quando surge um problema. Você não quer se envolver na coisa. O maior medo que eu e você possamos ter aí, é um medo, irmãos, de ir para o inferno, que é o medo do juízo final. Esse medo é legítimo. Esse aí você pode ter. Porém, se você é filho de Deus, e o Espírito de Deus está no seu interior, e esse é o selo da sua salvação, que medo pode restar na sua vida? Em 1 João 4, de 13 a 15, diz assim: desta forma sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Uau! Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, e Deus permanece nele, e ele em Deus. Uau, irmãos, medo de quê? Então, como filho de Deus, você tem que confiar no amor de Deus. 1 João 4, de 16 e 18, diz assim, a 18, né? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos em quem? Nesse amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para quê? Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado aonde? No amor. Tem algo errado no seu relacionamento de amor com Deus, quando o medo lhe abate. Se ainda está com medo, então talvez você deveria orar, falar: Senhor, muda-me, aperfeiçoa-me no seu amor, porque eu ainda tenho muitos temores que não deveriam estar aqui. Segundo o livro de João 3,36, se você não tem Jesus como seu Senhor, aí cabe realmente um medo, sabe? E não há muito do que eu possa fazer nem lhe ajudar.
o medo é até coerente se você não tem Jesus. Porque você está debaixo da ira de Deus. Diz o texto aí, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem o quê? É isso aí. Mas quem rejeita o Filho não verá a rejeitar. Agora não, depois eu deixo, eu não decidi ainda, vou pensar. Eu sou neutro. Rapaz, Deus só tem duas faces. Ou Ele ama ou Ele odeia. E aí continua. Quem não tem o Filho permanece debaixo da ira de Deus. Que face quem não tem Jesus vê a ira de Deus. E um pouco da ira, porque maior ira está represada para a eternidade. Um pouco da ira. Uma vez que não temos medo de Deus, porque você é filho de Deus, e se você aceitou Jesus, então o medo que paralisa e nos diminui, esse medo ele é suprimido, porque você tem Jesus em seu coração, você sabe quem é Deus. Porque o maior medo que você poderia ter, que é o medo do inferno, o do castigo, isso acabou. Pois sabemos que nada somos diante do poderoso Deus. E esse medo que envolve o castigo, não tem lugar para quem confia e se relaciona e entende o amor de Deus. Que castigo pode ser maior do que eu ir para o inferno? Que medo de castigo eu posso ter, uma vez que o amor de Deus me encobre e me guarda? Um outro temor dos homens, eu vou explicar, é o pavor do sofrimento, é o terceiro ponto. Esse medo aí é exagerado, ele te impede de correr aí, e impede, sabe? De correr algumas provações, que eu digo até necessárias para a sua maturidade na fé. Alguns desafios que Deus coloca. Ele é um medo meio que doentio de qualquer possibilidade de sofrimento. A pessoa está sempre cuidando para não sofrer de alguma forma, sabe? Ele é um medo doentio porque qualquer possibilidade de sofrimento a pessoa paralisa. A sombra da dor gera um medo que aprisiona a pessoa. E por este pavor você pode evitar novas experiências, por este pavor você pode evitar novos relacionamentos, por este pavor você pode evitar desafios. Por quê? Tudo com medo de se machucar. Esse pavor vai fragilizando você, deixa você vulnerável, deixa você frágil, deixa você muito sensível emocionalmente diante de qualquer sofrimento, deixa a sua sensibilidade meio que à flor da pele, porque o medo domina a sua vida e não o amor e a segurança de Deus. Aquela preocupação excessiva vai gerando ansiedade no seu coração, porque por sua vez você fica descontrolado diante do medo de um sofrimento iminente. Por fim, o pânico do sofrimento pode aprisionar completamente a sua mente e o seu coração, e o medo excessivo do sofrimento, ou a fobia que esse sofrimento pode causar, tem aí as suas raízes firmadas no pecado da incredulidade e da sua segurança no Senhor. E a gente canta, nem a morte pode nos separar de Deus, mas o medo facinho nos separa, né? Como é que a Bíblia lida com essa questão? Como é que Jesus lidou com isso diante das possibilidades do seu sofrimento? Com as angústias durante a sua jornada aqui na terra? Irmãos, Jesus sofreu. Jesus veio para morrer na cruz. Não, Jesus veio, Jesus teve que nascer, Jesus teve que cumprir a existência todinha na terra, porque ele tinha que cumprir a lei toda. Se fosse só morrer, bastava ele vir e morrer no dia seguinte. Então ele teve que sofrer durante os 33 anos da sua vida ali, obedecendo Deus com o peso do mundo, com o sofrimento do mundo, com o sofrimento que o mundo causa. Como é que ele lidou com essas questões? Às vésperas da cruz, Jesus sofreu sem pecar. Observe o que Pedro diz, 1 Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados. Foram o quê? Para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o quê? Exemplo,
para que sigam os seus. Se Cristo sofreu, bonzão, por que você não? E eu vou dizer, quanto mais santo você for, mais você vai sofrer como Cristo Jesus, o Senhor. Se você não sofreu como Cristo, quer dizer que você está muito semelhante a Satanás. Cara, o mundo é o pecado, o mundo é a aversão ao céu. E aí, estou de boa, não quero nem morrer. Eita, eu amo o mundo, tem algo errado. Filipenses 1:29, você vai ver aí, o sofrimento de Cristo serve como um modelo a ser seguido. E mais que isso, como diz Paulo, ele chama de verdadeiro o quê? Privilégio. Pois a vocês foi dado o quê? Privilégio, irmãos. De em nome de Cristo, não apenas crer nele. Você é salvo? Sim. O que você fez? Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Opa, não é só isso. O privilégio é crer nele? Sim, mas o privilégio também de sofrer por? Esse é o privilégio. Por que você está sofrendo? Porque eu estou muito semelhante a Cristo. Esse mundo me deixa descontente. As injustiças abalam o meu coração. E aí, eu sofro. Uau, que privilégio. Você está se parecendo com Cristo Jesus. O chamado e o privilégio do sofrimento são um verdadeiro atestado do seu nascimento na fé. É o atestado da sua filiação e da sua semelhança a Cristo Jesus. Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos de seu sofrimento, e diz aí, se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também venhamos participar da sua. Uau! Se de fato você está sofrendo como Cristo, está apontando que de fato você vai ter participação na glória como Cristo. Isso aqui, irmãos, é horrível para a teologia da prosperidade. Os sofrimentos presentes fazem parte aí das entradas celestiais, irmãos. Há uma conexão direta entre o sofrimento de Cristo, quando a gente olha no texto, e a garantia da nossa participação ali na glória por vir, que Deus se reservou para nós. De certa forma, deve haver aí uma certa alegria em todas as lutas. Eu não estou dizendo que a dor e o sofrimento não vai trazer lágrimas para a gente, que a coisa não vai doer. Mas eu tenho que entender, uau, a razão pelo qual estou sofrendo glorifica a Deus, essa é a alegria. Deve ter uma certa alegria em nossas lutas, e quando você pensa assim no meio do seu sofrimento, isso é libertador. 1 Pedro 4,3, na primeira carta lá, diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E aí aquela dúvida que você, mas para quê? Tem aí o para quê? Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande. Isso tem uma relação com a grande alegria no porvir. Tem uma relação. Quarto ponto aí, o amedrontamento da influência diante de pessoas mais capazes. Algumas pessoas podem ficar de fato meio que paralisadas aí diante de pessoas que em seu julgamento particular, na sua ótica, no seu ponto de vista, na sua percepção, julgam como pessoas mais capazes do que você, ou até mesmo mais influentes, tá? Então hoje isso é meio que rotulado como complexo de inferioridade, ou paralisia social, alguns chamam assim. A comparação aí consigo, quando a pessoa coloca ela e compara com o outro, age como uma autossabotagem na vida da pessoa, e eleva as outras pessoas a uma superioridade e num patamar onde que só Deus ali deveria estar. Há uma posição no coração onde que só Deus deveria estar, não os homens. E isso pode impedir e paralisar você de expressar muitas das vezes as suas opiniões e colocar algumas verdades no seu coração que deveriam ser colocadas ali.
No capítulo 18 de 1 Reis, você vê lá Elias num temor correto a Deus, bem alinhado. Corajosamente ele desafiou alguns profetas ali, e foi um evento assim maravilhoso. Pouco depois, esse mesmo Elias, corajoso, alinhado com o temor de Deus, ele falha no temor a Deus. Ele teve medo de uma única pessoa. Em 1 Reis 19, no versículo 1 e 3 ali, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel, a mulher dele, tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos os profetas à espada. Elias teve o quê? Medo e? 450 fácil, mas uma mulher eu não dou conta. Entende isso? O medo paralisou ele. Irmãos, eu não fiz uma piadinha aqui não, tá? De repente o pessoal, é mulher. Não, medo de um. Isso aqui é a incredulidade, é o temor dos homens. Então Elias, um homem com uma fé extraordinária, diante de 450 profetas ali de Baal, um destemor completo diante de uma plateia enorme contra ele, torcendo contra o fracasso dele, o medo disso dominou diante de Jezabel. Ele venceu isso, mas quando Jezabel se posicionou, ele cedeu esse medo. Aí você pode estar pensando, pastor, eu sinto isso e eu estou lutando com essa sensação e isso nunca vai acontecer na minha vida, eu nunca vou mudar. Vai. Elias era um homem como nós, ele orou e aconteceu, isso pode acontecer na sua vida. Você pode vencer isso sim. Quando temos Jesus como referência para as nossas comparações, Jesus, não o que você pensa, não o que você acha, não um, não outro. Aí sim confiamos no seu amor, aí sim vemos o que é perfeito, aí sim o temor vem no seu coração, aí sim você e eu somos libertos do medo das pessoas, aí sim eu e você somos libertos das opiniões alheias, porque a opinião que importa é de Deus, é da sua palavra, é o que Jesus diz. Honrem os homens diante de Deus e as autoridades, não tem problema nenhum você honrar. Admire, não tem problema nenhum você admirar. Respeite cada um que Deus levanta sobre você, no temor a Deus, porque foi Deus que levantou. Porém, você se sentir pequeno, você se sentir vulnerável por conta de medo, isso é errado. Você tem que se sentir pequeno e vulnerável diante de Deus, e somente Deus, não dos homens. O amor de Deus, ele nos encoraja a sermos realmente quem somos, sem medo de julgamento ou até mesmo de rejeição. Atos 4, de 5 a 8 diz assim: no dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos, os mestres da lei ali, reunidos em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, cadê o medo social? Cadê o pânico? Cadê o congelamento aqui? Esses homens que estavam questionando Pedro aqui, eles eram estudados, eles tinham bons recursos. Pedro e João não. Esses homens aqui tinham autoridades, esses homens eram a classe, a elite da sociedade, os líderes religiosos, os mestrados, os doutorados, os PhDs, o cara que fez o MBA, o diretor das empresas. Um homem cheio do Espírito Santo, diante disso tudo, simplesmente olha nos olhos do pessoal e diz: caros homens, vou lhes dizer uma coisa. E o texto continua em Atos 4, de 8 a 12. Então
Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor do aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a coragem desse homem, sem estudo, sem nada, sem dinheiro, classe baixa da sociedade, e defende corajosamente, diz o que tem que ser dito. Se lhe falta essa coragem, irmãos, então é tempo de você se arrepender e talvez orar e falar assim: Senhor, eu preciso mais do teu Espírito, eu preciso mais dessa coragem de Pedro. E Atos 4,13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens, o que, irmãos? Eram homens o quê? Eu não tenho estudo, eu não sou estudado, eu não sou formado, eu tenho a primeira série, eu tenho o primeiro grau, e daí? Homens o quê? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando você está com Jesus, não importa o seu grau de instrução, o que importa é Jesus na sua vida. E diante desse texto, se lhe ocorre um desejo santo da coragem e da ousadia de Pedro e João, então ore, conforme Atos 4:29, que diz: agora, Senhor, considera as ameaças dele. Talvez você vai ser ameaçado, vai ser chacoteado, vai ter que tirar sarro da sua cara, vão rir de você. E a oração deles é: capacita, Senhor, aos teus servos a anunciar a tua palavra corajosamente. Há dignidade, irmãos, no sofrer pela causa de Cristo e como Cristo. E eles oraram assim, e Deus os capacitou a isso. Quando você olha em Atos 5, 41 a 42, os apóstolos saíram do sinédrio alegres pelo quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados pela causa de Cristo. Eu fui humilhado, mas se foi por Cristo Jesus, aleluia, Deus foi glorificado. Zombaram de mim, mas se foi por conta de Cristo Jesus, aleluia, Deus foi glorificado. Riram de mim, sim, riram, mas se foi por conta de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Cadê o temor da humilhação? Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Se lhe zoaram, se zombaram, debocharam da sua fé, das suas convicções, da sua postura diante do mundo. Cara, você é muito bobo, olha o que você está fazendo. Ninguém faz, todo mundo faz diferente. Se fizeram isso como você, e não acreditam em você como não acreditaram com Noé, pena para eles, glória a Deus por você. De acordo com 1 Pedro 2,19, você vai ver que isso glorifica a Deus, pois são razões de louvor e são razões de adoração. Em 1 Pedro 2,19 diz: porque é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições, ainda que sofra injusta. Está falando para processar? Não, irmãos, está falando, olha, se foi injusto, glória a Deus. E como eu disse de manhã, eu louvo a Deus, porque eu tenho visto pessoas aqui dentro desta igreja, e choro com eles, e sofro com eles, mas que têm sido demitidos, porque são crentes e têm assumido uma postura de fé em seus trabalhos.
Injustiças? Sim. Injustiças? Sim. Mas porque assumiram uma posição de fé. Há irmãos aqui dentro que quando chegam trabalhos para eles, essa pessoa diz assim: você tem certeza que você quer dar esse trabalho para mim? Porque a coisa vai mudar aqui dentro. Aí eles não dão. Entendem isso? Um quinto ponto de temor dos homens é a passividade e o conformismo diante do pecado. Passividade e conformismo, eu digo aqui, é quando você prefere aceitar situações ruins a ter que enfrentar alguns conflitos. Isso pode te levar a tolerar meio que abusos, injustiças, em relacionamentos verdadeiramente pecaminosos. Há aí uma completa passividade, sabe, irmãos? E conformismo com o pecado. A fim de evitar conflitos, ou até mesmo algo que não é bíblico, isto gera uma acomodação que custa muitas das vezes a sua integridade cristã. Você fica quietinho, não fala, porque vai gerar um climinha ruim, vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho. Não estou afim. Então deixa o pecado passar. Temor dos homens. Efésios 5,11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O temor a Deus não é uma mera fuga das trevas. O temor a Deus, antes, ele expõe e por sua luz ele mostra exatamente a realidade das trevas. O temor a Deus, ele vai revelar a sordidez do pecado que está acontecendo. O temor dos homens gera uma passividade meio que perigosa diante dos pecados, cedendo muitas das vezes em situações ruins por medo, tolerando o que era intolerável, tolerando o que é intolerável para Deus, com fins muitas das vezes de evitar atritos, com fins muitas das vezes de evitar conflitos. E aí a pessoa aceita o erro para manter a paz e evitar muitas das vezes o conflito. E a estratégia do pecado, do temor dos homens é justamente essa. Não, vai ficar muito ruim, vai ficar desagradável, não vai ser legal. É aquela dificuldade em dizer não ao que Jesus Cristo certamente diria não. Como é que a Bíblia lida com essa questão? Irmãos, isso aqui exige uma postura firme ao lado de Cristo Jesus. O que Cristo faria aqui? Pode levar algum dos seus relacionamentos mais queridos aí ruírem verdadeiramente e talvez nunca mais voltarem a ser o que eram. E eu sinto muito. Ah, mas e aí? Eu sei, a coisa não vai ficar tão bom. Eu vou chorar com você. Eu vou ficar triste com você, mas o que importa é permanecer ao lado de Cristo Jesus. Quando você olha Lucas 12:52, Jesus já tinha avisado quando ele chegou o que poderia acontecer. Disse ele: de agora em diante haverá 5 em uma família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3, dentro de uma família. O temor a Deus sustentado divide. Infelizmente, devido aí ao temor a Deus de forma indesejável, haverá algumas divergências, problemas, conflitos sérios nos seus lares, tá? Por você assumir uma postura firme aos lados dos preceitos de Deus, junto aos preceitos do Senhor Jesus. Vai ser difícil. Infelizmente, nem todos serão salvos. Infelizmente. 1 Coríntios 7, de 15 a 17, já diz lá: como sabes tu, mulher, que salvará o seu marido? Como sabes tu, marido, que salvará a tua esposa? E aí vai gerar algum conflito, o interior, e aqui estava acontecendo que alguns homens e algumas mulheres que tinham se convertido após o casamento, os maridos e esposas estavam deixando eles verdadeiramente porque estava incompatível o pecado com a atitude daqueles santos. E aí ele fala: olha, se ele quiser ir embora, que deixe, vou fazer o quê? O que importa é que você continue agindo certo como Jesus espera.
E aí Paulo diz, continue vivendo na condição que o Senhor lhe destinou. Paulo não está torcendo para haver separação, ele não está dizendo que está tudo certo, ele está dizendo, olha, a realidade é essa, quando você assume uma postura firme ao lado de Cristo, divisões e separações acontecerão. E daí? O importa é que você continue junto com Cristo Jesus. Acontece, irmãos. Ah, pastor, eu não vou porque a minha esposa não vai. Que pena, mas você vem, porque o que Deus espera de você? E vice-versa. Com Jesus e por Jesus, nos tornamos destemidos. Nós não somos pacifistas, nós somos o que eu digo de pacificadores, ou seja, desejamos a reconciliação entre Deus e os homens o tempo todo, e esse é o nosso alvo. Dessa forma, irmãos, nós somos verdadeiramente subversivos, não concordamos com tudo, somos o que eu disse na parte da manhã, a pedra no sapato do mundo. Incomoda. Somos nós que morremos aí desde sempre perseguidos. Você pode ver que os seus valores cristãos sempre incomodam a política, o seu território, a ganância, o dinheiro. Historicamente sempre foi assim. Geramos inquietação neste mundo. E como pacificadores, estamos sempre buscando preservar a nossa santidade em Cristo Jesus e buscamos levar os outros a uma reconciliação com Deus. É assim que, com Jesus ao nosso lado, a gente começa a enfrentar o nosso medo, as nossas incredulidades e os nossos temores. Não somos apenas pessoas que evitam conflitos, não, eu não evito conflito, eu vou lá no conflito proclamar, certo, a paz de Cristo, buscando sempre viver em atenção aos valores do Evangelho, e pregando o Evangelho aos que não conhecem a verdade de Deus, ainda que gere o maior problema, ainda que eu seja perseguido como os muçulmanos perseguem lá. Há muçulmanos, irmãos, pacifistas, mas a religião muçulmana não é pacifista em si. E aí, o que você faz? Eu respeito Deus e vou falar para todo mundo. Mesmo diante da possibilidade de um desprezo, obedecemos a Deus. Mesmo diante da morte, obedecemos a Deus. E por que medo do sofrimento? Paulo tinha um conhecimento e até já via as chances de aversão ao jovem Tito, em Tito 2,15. Ele diz assim, é isso que você deve ensinar, encorajando os outros e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze você. Provavelmente Tito estaria ali pregando e alguns olhares estariam desprezando completamente Tito. Paulo falou, cara, quando desprezar fica quietinho? Não. Pela palavra exorta a todos. Tito tinha que exortar os jovens, os mais velhos. Timóteo tinha que fazer isso. Quando você olha em Timóteo 5:1, diz assim, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse pai. Exorte-os, os jovens, como irmãos. Porque jovens, idosos e mais novos, todos nós pecamos. E uma hora ou outra teremos que exortar uns aos outros. Mas como diz Filipenses 2, 3-5, nossa coragem diante dos erros, sabe, eu vi o erro, eu vi o que está errado, eu vi o que não está legal a coisa, não está dizendo aqui que deve ser uma demonstração de coragem verbal, mostrar a vaidade da sua coragem, viu, eu falo mesmo, viu, olha, eu sou autêntico, eu não consigo ficar quieto, eu tenho que dizer. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que deve apresentar aos outros, convidando a experimentar uma transformação que vem de Deus. Quando você olha Filipenses 2, de 3-5, diz, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros como superiores a si. Eu não estou dizendo que alguns não são superiores a nós. São.
em conhecimento, em inteligência, em capacidades, em estudos, são. Mas Paulo está dizendo aqui que no trato, independente de quem seja, ao abrir a sua boca, você tem que considerar que aquela pessoa é o quê? Superior a? Caso contrário, cale a boca. Senão você está pecando. Ah, aquela senhorinha. Como saiu essa senhorinha ou aquele senhorzinho no seu coração, fique quieto e peça perdão a Deus. Eu tenho que entender que aquela senhorinha é maior do que eu no reino dos céus. Porque só assim eu vou acabar com o meu orgulho. E entender que o meu pecado só é diferente do dela. E continua. Assim mesmo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí continua. Aí eu vou falar, tá, eu vou dizer, não, mas aí, vamos lá. Como é que eu devo falar então, pastor? Com mansidão, na esperança de arrependimento. Não é porque você viu que você tem que falar. Você viu, mas se você for abrir a sua boca, você tem que falar com o desejo de que haja arrependimento naquele coração. 2 Timóteo 2,25 vai dizer, deve corrigir com mansidão aos que lhe se... Isso, irmãos, na esperança de que Deus lhe conceda, isso aí eu tenho cravado, está lá na minha agenda do Google e toda segunda-feira ela me lembra. Eu tive que aplicar isso ao meu coração todas as vezes que eu ia corrigir as minhas filhas. Não era corrigir porque me desobedeceu, não era corrigir porque eu fiquei com raiva, não era corrigir porque eu não gostei, não era corrigir porque me deu vergonha, porque filhos, uma hora ou outra vai dar vergonha, pequenininho ainda, então. Mas eu estava corrigindo, Senhor, quando eu for lá, é porque eu espero que ela volte para Cristo Jesus, para que ela se arrependa nos seus pecados. E por vezes, como é que você fazia, pastor? Minha esposa sabe, dava 15 dias, ela falava, você não falou ainda? Eu falei, não, porque ainda estou tratando isso no meu coração. Vou falar com raiva, com ira e com rancor. Então, aqui dentro, quando eu for exortar um irmão, é na esperança de que haja arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Eu vou falar, olha, está aquilo, é para ser conquistado, eu quero ganhar ele de volta para Cristo, eu quero falar aquilo para ver se ele amadurece na fé mais uma vez. Não é porque ele fez o que eu não gostei. Segundo ponto, exortar, admoestar, consolar, isso vocês vão ver em 1 Tessalonicenses 5,14, exige paciência. E quando a gente coloca diante de rebeldias, sofrimentos, falta de esperança, imaturidade, as necessidades crescentes dos seus irmãos em Cristo Jesus, o discipulado no ensino, a progressão na fé dos irmãos, tudo isso exige paciência da nossa parte. Amor, misericórdia, vai além às vezes da nossa capacidade física. 1 Tessalonicenses 5,14 diz, exortamos vocês irmãos a que admoestem os ociosos, confortem quem os... Você não admoesta o desanimado, você conforta o desanimado, auxiliem os... Tem os fracos, você não vai admoestar, você não vai exortar, você vai auxiliar, vem cá, eu vou te ajudar, vou andar junto. E por fim, sejam pacientes para com... Paciência, irmãos, paciência. Se você não tem mais paciência, peça perdão a Deus, fique quieto, não fale nada, e fala, Senhor, mova o meu coração. Por fim, a sexta evidência aí de temor dos homens é a busca de reconhecimento e o desejo de impressionar. Quando fazemos coisa aí, para impressionar os outros, e eu lembro que a gente cantou, digno de louvor é o Senhor, é ou não é? Mas a gente quer uma casquinha do louvor o tempo todo, um parabéns, uma estrelinha no caderno, um tapinha nas costas, é ou não é? A gente quer, somos assim, e aí estamos aqui, quando a gente quer isso, visando impressionar os outros, a gente está enfatizando aqui a busca pela aprovação, a necessidade meio que de impressionar, a busca incessante por reconhecimento, o desejo de se parecer, de mostrar, se a necessidade de validação pela opinião alheia vai definir as suas ações e vai definir o seu contentamento, isso é temor dos homens, isso é pecado.
Se a validação do que os outros pensam de você, das suas ações, do seu contentamento ali, tem mais peso do que Deus pensa de você, isso é temor dos homens. Buscar ser evidente pelo uso aí de uma máscara de perfeição, tá bom? Ou a necessidade de impressionar os homens, o faz esconder a sua autenticidade ali, as suas origens, o seu original, isso é temor dos homens. Quando os aplausos são as suas motivações do dia a dia, o eu te amo, o bom dia, o fiz para você, o lembrei de você, curti o que você fez, isso é uma artificialidade, isso é aparência, isso é falsa imagem, isso é querer o aplauso dos homens, isso é temor dos homens. O medo da rejeição humana, quando ele é mais poderoso na sua vida, medo de ser rejeitado, medo de alguém me destratar, medo de alguém fazer eu sofrer, e tudo isso é mais poderoso do que a apreciação divina, do que o aceite de Deus, isso é temor dos homens. Se Deus o aceitou, que importa quem lhe rejeitou? Eu sou assim porque fulano me rejeitou. Cara, e a glória de Deus, e Deus te aceitou. Este jogo das aparências aí, quando não tratado, torna a nossa necessidade cotidiana aí de impressionar os outros um verdadeiro vício. A imagem de Deus é desprezada, irmãos. E a semelhança do que os homens esperam de você, ou que você gostaria que fosse, passa a ser a sua admiração e o seu valor, não o que Deus diz. Isso é uma prisão à imagem de homens. Você quer ser o que os homens querem? Que pobre, que fraco, que podre. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não foi para isso que Jesus te chamou. Em Cristo temos a verdadeira liberdade. Não temos que viver com essas amarras do pecado, com esse peso, esse sofrimento todo. 1 Pedro 2,16, Pedro vai dizer: olha, vivam como pessoas livres. Diante de um pregador aí mais excelente, talvez você fique meio abalado. Talvez diante de um cantor profissional, você fica querendo impressionar. Quem sabe diante de alguém que tem uma oratória, você quer mostrar a sua. São exemplos aí de uma pessoa querendo se mostrar, mas só alguns, tem vários. Atos 5, de 1 a 4, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar você por uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Quem encheu o coração de Ananias? Ele era crente, mas quem encheu? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar a fazer tal coisas? O que você está querendo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Temor dos homens, irmãos, é uma mentira. Você está considerando o que os homens pensam de você, mas Deus já viu o que você é. Isso deveria ser libertador. Ananias e Safira, esse casal, vendeu aí uma propriedade, mas reteve ali parte do valor para si. E aí eles apresentam o restante do dinheiro, certo? Aos seus apóstolos, fingindo que era o valor total, buscando uma admiração por parte dos homens ali, um reconhecimento diante da comunidade cristã da generosidade deles. Isso é temor dos homens. Buscar reconhecimento dos homens, buscar uma admiração local é temor dos homens. E aí eu pergunto para você,
Os olhos de Deus não lhes são suficientes? No caso deles, era a busca pela admiração da sua generosidade, pela busca da admiração do seu despreendimento financeiro. Mas hoje você está aqui talvez apresentando-se aos pastores, talvez apresentando-se aos seus líderes. Ou no seu caso, você poderia estar pensando: olha, eu estou mostrando aqui o meu canto afinado, olha, eu quero que você saiba o quão musical eu sou, eu quero que você perceba a minha retórica, eu quero que você veja como eu sou um palestrante, eu quero que você perceba os cursos que eu fiz, olhe o meu conhecimento, eu quero que você olhe para o meu passado, eu quero que você saiba quantos milagres eu já vivi, eu quero que você saiba quantos milagres eu já fiz. Olha, você não conhece a minha biografia, porque senão... Olha, eu sou formado em, eu já fiz, eu já fui, o meu currículo profissional é esse, o meu sucesso é esse. Você não sabe quem eu era na outra igreja, porque senão... E aí? Pense, Deus revelou a Pedro a hipocrisia deles, o desejo de ser admirado, o desejo de ser reconhecido, e ambos, Ananias e Safira, eles morreram em sua hipocrisia. E eu repito o que eu disse pela parte da manhã: se Deus, certo, fizesse isso aqui e agora, você estaria vivo? Se você concluir: sim, pastor, eu morreria, eu seria um dos tombados pelo Senhor, eu estou buscando isso. Então, diferente de Ananias e Safira, eu digo para você: ainda há tempo. Se Deus falou isso para você e não matou como Ananias e Safira, ainda há tempo. Arrependa-se e peça perdão. Não há necessidade de sofrimentos, irmãos. A imagem dos homens, buscar elogio dos homens, buscar reconhecimento dos homens, é buscar ser semelhante aos homens. É tolice buscar por um reflexo de espelhos quebrados, como eu disse de manhã. O temor dos homens, ele distorce a realidade dos fatos e pressiona a nossa vida a tentar moldar a sua imagem, a nossa imagem, a imagem que são aceitas por homens. E você está todo troncho, tentando se assemelhar a espelhos quebrados na sua frente. E ficando pior do que o espelho que está na sua frente. 2 Coríntios 3:18 diz: assim todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados à sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Irmãos, o que o texto diz? Você foi chamado a se parecer com o que Jesus quer, a imagem de Jesus, não de homens. A glória que o Senhor quer é que você se pareça mais com o seu Filho, não com a glória de homens, não com o reconhecimento de homens. E isso está dentro de você, o Espírito Santo colocou isso dentro de você. Vivam como livres. Concluindo, irmãos, já vimos aí um resumo do que eu disse. Se você tem o pecado do temor dos homens no seu coração, você fica intimidado diante dos outros, você tem medo da crítica, da responsabilidade, você tem um pavor do sofrimento, do que os homens podem fazer para você, você tem um amedrontamento e fica intimidado diante de pessoas mais capazes que você. Você é passivo e se conforma diante do pecado, quando deveria expor, e você está sempre buscando reconhecimento e impressionar. Isso é o pecado do temor dos homens. Você é igualzinho a Ananias e Safira. E nada disso é necessário, nada. O seu destino é ser parecido com Cristo. O propósito da sua vida é ser cada vez mais semelhantes a Jesus.
não ao que os homens querem. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. Irmãos, é a imagem do seu Filho, não é a imagem dos homens, é o reconhecimento de Deus e não dos homens. A questão é que o temor humano é um medo que te impede, assim, você de ser a imagem do que Cristo espera de você. Você sabota isso, impede você de viver a imagem plenamente à medida do Filho de Deus. Atrofia a sua maturidade espiritual e te leva a evitar desafios, a esconder em suas opiniões e buscar aprovações dos outros a qualquer custo. Reconhecer ali os seus medos seria o primeiro passo para você começar a mudar. Note como o salmista aqui reconhece em si essa inquietação. Salmos 42, versículos 5 a 6 diz: por que estás tão abatido, tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Por quê? Por quê? Traga para si esse texto. Por quê? Leia assim a Bíblia. Olha, por que se aflige, ó minha alma? Por que tanta agonia? Por que se complica desse jeito? Por que se transtorna? Por que você debilita tanto? Por que tanto medo? Por que tanto temor assim? Ou quem sabe ainda, por que se incomodar tanto? Por que ficar tão importunado, se preocupar, se transtornar, se inquietar, ficar agitado? Por que se desestruturar? Por que se desestabilizar? Por que esse desequilíbrio? Por que eu estou me constrangendo tanto? Por que esse embaraço? Por que essa vergonha? E aí o salmista prega para si mesmo: alma, interior, âmago, vamos lá, só Deus é o meu Salvador, é o que importa. Lembre-se, irmãos, é normal você sentir medo em algumas situações, é normal, mas o importante é não deixar que o medo se torne pecaminoso e venha tomar uma forma tal que se torne carnal, um medo, o temor dos homens, e ele começa a te controlar. Rejeita-o assim que perceber. Ah, pastor, eu tenho dificuldade nisso. Busque um bom aconselhamento cristocêntrico, a imagem de Cristo ali, com referência, um aconselhamento bíblico para compreender isso. Se você sente que esse temor humano tem lhe prejudicado, impedido você de desenvolver a imagem que Cristo quer para você, não é o que os homens esperam. Queridos, Deus quer vocês a imagem do Filho de Deus. Que aplausos importam? E daí? O que importa é que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. E aí, Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Ore, Senhor, me mude. Elias era simples como eu e como você, ele errou como eu e como você. Elias, o mesmo homem que desafiou 450 profetas de Baal, ele foi consumido pelo medo de uma pessoa, uma mulher, Jezabel. Isso nos mostra que ninguém está imune ao temor humano, nem mesmo os grandes homens da fé. Eu quero dizer para você que você é normal, tá bom? E se você se sente desanimado com as suas próprias falhas aqui, lembre-se que Elias era um homem como você e errou nisto também. Então ore fervorosamente. Ore fervorosamente. E eu vou dar a didática que eu dei de manhã. Nesses próximos 3 anos. Por que 3, pastor? Por nada, só pus 3. Podia ser 2, mas chutei 3. Porque senão o pessoal vai começar: por que 3? O que a Cabala diz? Eu sei lá. Pega os 3 anos lá. Não faça voto, porque você vai errar e você vai cair.
mas assuma um compromisso sério de pegar esse pecado do temor dos homens e bater nele para valer. Põe ele no canto da parede e falar: nada de Ananias e Safira aqui. O que importa é a glória do Senhor. O que importa é eu ser semelhante a Jesus Cristo. Você vai cair, mas levanta de novo, encara com responsabilidade e compromisso esse pecado. Porque o que importa é glorificar a Deus. Ore, irmãos, como Elias orou, e Deus vai responder. Alguns pecados meus foram superados assim: Senhor, nesses próximos 3 anos eu não quero cair nisso. Caí, mas ao final dos 3 anos eu tinha superado. Leve a sério isso aqui. Põe na data no seu celular e lembre-se de levantar-se contra esse pecado, porque Deus quer você a imagem de Cristo Jesus e não a imagem de homens ou espelhos quebrados. Amém? Para quem tem toque, até aqui a palavra. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e oro para que Ele traga à memória coisas que você tem aí pensado. Senhor Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Alguns de nós aqui têm um comportamento realmente marcado por opiniões alheias ao Senhor, aplausos e tantas outras coisas. Alguns de nós, ó Senhor, têm uma completa aversão a responsabilidades, medo, Senhor, de sofrimento, insegurança, Senhor, diante de pessoas que pensam ser mais capazes. Outras, ó Pai, e até mesmo nós, por vezes, temos uma passividade diante do mal, que deveria ser reprovado, que deveria ser anunciado. E há aqueles que buscam uma incessante aprovação, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. O pecado atormenta as nossas vidas. E ajude-nos, ó Senhor, como igreja, a vencer isto. A vencer essas inseguranças que o mundo diz, inseguranças sociais. Esse temor do fracasso, Senhor, esse pavor da dor, ó Pai. Derruba, ó Pai, esse complexo de inferioridade, essa submissão ao pecado, essa necessidade de validação, ó Pai, porque o que importa, ó Deus, é a imagem de Cristo Jesus em nossos corações. Já recebemos, ó Senhor, a maior aprovação do mundo, que é Jesus Cristo, Senhor, que é entrar na sua glória, e que nenhuma rejeição seja superior a esse sentimento, ó Pai. Ah, Deus, que a nossa mente seja dominada pela coragem que os apóstolos tiveram, que venhamos encarar os julgamentos, ó Senhor, e a responsabilidade e o sofrimento, ó Pai, como Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda que rejeitados, que venhamos ter o sentimento de aceitação e compreensão de que Cristo nos aceitou. Inunda, Senhor, e cubra as nossas mentes com o sangue de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, transforma os nossos corações naquilo que desejamos, de acordo com a Tua palavra, mas que em nós mesmos não há força alguma. Dá-nos, ó Senhor, o querer e realiza o efetuar, não para o nosso bem-estar, mas para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Queridos irmãos, que o amor de Deus, Deus que fez você a sua imagem, é tudo que importa. E a graça de Jesus Cristo, que lhe salvou, e a imagem de Jesus Cristo que está sendo aperfeiçoada em você, e a graça de Jesus Cristo que está lhe aperfeiçoando no temor dos homens aí, a vencer isso, e a comunhão do Espírito Santo, comunhão essa que é o seu companheiro, que disse que você já foi aceito, e que está transformando você à imagem do seu Filho Jesus, te acompanhe eternamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos na paz e que Deus abençoe. Glória a Deus.